Hello everyone, how are you doing? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês e falando em aula, vamos lá. É a aula de número 3. Objeto de conhecimento, apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. E o detalhamento, leitura, compreensão e interpretação textual nas diversas fontes. Então agora fica ligado aí que a nossa aula já vai começar. E olha só onde eu estou aqui. Esse lugar é lindo, não é inteligência artificial, não. É verdade, ok? É verdade esse bilhete. E olha só, este local existe e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu estou aqui e que lugar é este, ok? Olha só aqui ao meu lado, ó. Hoje nós vamos falar de reading. Reading, que é leitura. E este lugar aqui, onde eu estou, é o Adamon Abbey Library. O Adamon Abbey Library é uma biblioteca, é isso aí mesmo, que fica em Adamon, Áustria. Adamon é uma cidade, né, um estado aí na Áustria, beleza? This gorgeous library opened in 1776. It's attached to the oldest remaining monastery in Styria, a state in Austria, and contains the largest monastic library in the world. Aqui eu trago algumas informações para vocês sobre esta biblioteca, né? Ela abriu em 1776, é uma biblioteca bem antiga, ok? E fica em Styria, que é um estado da Áustria. E contém aí a maior biblioteca do mundo monástica. Monástico que se refere aos monges, ok? Continuando as informações aqui da nossa biblioteca. The airy white and gold interiors are decorated with beautiful frescoes by Bartolomeo Altomont and sculpture by Joseph Stamel, two artists of the Baroque period. Então, todos esses detalhes, né, de ouro no interior, com bonitos frescoes. Frescoes é um tipo de pintura, ok? Que foi feito por este cara aí, Bartolomeu Altomont, ok? E as esculturas dessa biblioteca, elas foram esculpidas por Joseph Stamel, que são dois artistas aí do período barroco, ok? Então trago aqui para vocês a biblioteca, porque a biblioteca é um local de leitura, ok? E vocês aí, né, os alunos, vocês precisam praticar, vocês precisam ter o hábito da leitura. Quando você lê bastante, lê livros, lê revistas, jornais, etc., você automaticamente está enriquecendo o seu vocabulário, ok? Então, a leitura, ela é muito importante para a vida do estudante, para a vida do ser humano, ok? E agora, eu vou trazer para vocês aqui alguns reading tips, beleza? Porque assim, quando nós vamos ler, nós temos que saber ler. Nós temos que saber o que nós estamos procurando, o que nós queremos achar, ok? E como vocês são estudantes, e algo que vocês precisam bastante é do Enem, ok? E eu vou trazer aqui para vocês, mostrar para vocês aqui um exemplo aí do Enem, né? Dos exames do Enem. Olha só. Aqui eu trago para vocês a revista do Enem, né? Que é do ano de 2018, para vocês darem uma olhadinha aí, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, não é? Vamos acompanhar, olha só. Nós temos aí, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de ver como é um caderno do Enem, aqui está para vocês, ok? Nós temos aí, ó, as questões de 1 a 5, elas são de língua inglesa, ok? Olha,
tem as opções de inglês e espanhol. Eu aconselho que vocês vão para o inglês, obviamente, né? Então, se vocês conseguirem gabaritar essas 5 questões, com certeza aí vocês vão se dar muito bem. Como vocês podem observar, o Enem, olha aí, a questão 1, a questão 2, mais aqui em cima nós temos a questão 3, a questão 4 e mais aqui embaixo a questão 5. Gente, o Enem, língua inglesa, ele é basicamente feito de textos, ok? Então, por isso que é importante que vocês comecem a praticar a leitura, que vocês comecem a praticar essa sua habilidade de leitura, ok? Podem observar aí, é texto em cima de texto. E quando você pratica esses textos, quando você domina as técnicas de leitura, você consegue otimizar o seu tempo. O tempo no Enem, ele é curto. Então, quando você consegue otimizar esse tempo, é muito benéfico para você, que aí você consegue gastar um pouquinho mais de tempo em outras questões. Quando você se depara com um texto como esse, não se desespere. Se desespere com calma, né? Se desespere não tão desesperadamente. Olha só, pode ver aí, é um texto todo em inglês, né? E é um texto que, olhando assim, pode até ser um pouquinho difícil. Mas a primeira dica que eu vou dar para vocês, o texto número 1, nós temos aí Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Não leia o texto. A primeira dica que eu já dou para vocês é leia a pergunta, o que se pede. E bem aqui embaixo nós temos a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto, refere-se a. Então, assim, por que eu falo para você ler primeiro o que se pede? Porque aí você vai correr no texto e procurar, né, as informações mais específicas do que você quer. Se eu vou passar aqui embaixo, vamos lá, olha aqui para 5. Na 5 ele fala assim, não leia o texto, vamos lá direto na questão. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou por meio da, e aí nós temos aí as opções, então leia primeiramente isso, depois você vai responder, beleza? Então, como eu falei, leitura é importante. Mas, teacher, o que eu vou ler? Muito simples. São essas coisas aqui que vocês têm que ler. Leia diferentes tipos de gêneros textuais. Notícias, tirinhas, poemas, propagandas publicitárias, cartoons, romances, autobiografias, etc. Nós temos aí no Enem diversos tipos de texto, então você tem que estar a par de todos esses tipos de textos. Geralmente, as tirinhas, elas trazem uma crítica social, né? Então, você não vai ler uma tirinha esperando um romance, por exemplo, né? Muito difícil. Então, geralmente, é uma crítica social, ok? Então, tempo em tempo, faça essa leitura, modifique a sua leitura, não fique só leitura de redes sociais, não. Leia livros, né? Leia as notícias, ok? Entre em sites que tenham notícias, que tenham poemas e assim em diante, beleza? Vamos continuar com as nossas reading tips do Enem. Utilize estratégias de leitura, é isso aí mesmo. E as estratégias de leitura são várias. Vamos iniciar aqui, olha só, nós temos skimming. A outra que nós temos é scanning. Essas duas, elas são as mais populares, as que as pessoas mais falam, skimming e scanning. Skimming se dá para você tentar pegar a ideia geral do texto, ok? To skim é você tirar a superfície, é o significado desse verbo. Então, skimming é você pegar aquele superficial do texto, saber sobre o que o texto está falando. Scanning, né, como tem uma máquina que se chama scanner,
scanner, que ela vai fazer uma leitura de cima a baixo, ok? Aí o scanning já é coisas mais específicas. Se você quiser algo, uma data, né? Se você quiser, se estiver pedindo uma data, se estiver pedindo um verbo, aí você vai para a técnica de scanning. Depois nós vamos falar um pouquinho aqui sobre skimming. Continuando, nós temos também cognates and false friends. O que são cognates e o que são false friends? Cognates são palavras em um idioma que se parecem com palavras em um outro idioma. Por exemplo, aqui nós temos palavras em língua inglesa que se parecem com palavras na língua portuguesa e vice-versa, ok? Mas isso não é somente entre inglês e português. Pode acontecer em qualquer idioma. Beleza? Vamos lá, continuando. Prediction. Prediction é um outro ponto que nós temos que nos atentar. Prediction é você pensar em o que talvez estaria falando aquele texto. Se você pega um texto e tem uma imagem, você começa a pensar sobre o que será que esse texto está falando, não é? Então isso é prediction, você tentar adivinhar o que está acontecendo. Continuando, topic sentence. O que é topic sentence? Geralmente é a primeira frase de um parágrafo. A primeira frase de um parágrafo, ela diz muito sobre o que o todo está falando, ok? Não de forma bem específica, mas uma forma mais superficial. Então, topic sentence vai lhe ajudar bastante. O próximo, inferences. São as inferências. Você vai inferir. Você vai começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Por exemplo, você pegou os cognates. Eu até esqueci de falar dos false cognates, já falo um pouquinho sobre ele. Você pegou os cognates, que são essas palavras que se parecem, não é? Então você pega uma daqui, outra daqui, outra daqui. Ah, eu conheço esse verbo. Ah, eu conheço esse substantivo. Eu conheço esse adjetivo. E você começa a juntar para dar um sentido. Isso é você inferir, ok? E por último, nós temos aqui o typographic marks, que são as marcas tipográficas. O que são as marcas tipográficas? As palavras que aparecem no texto destacadas, ok? Se ela está destacada, é porque ela tem alguma coisa para lhe falar. Ela pode estar destacada em itálico, ela pode estar destacada em negrito, ok? Então, se ela estiver destacada, já é um alerta. Podem ser as datas, números, ok? Porcentagem, datas, são marcas tipográficas também. E eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre false friends, false cognates. Nós temos os cognates, que são as palavras que se parecem, e os false cognates, que são chamados também de false friends, ou seja, amigos falsos, são aquelas palavras que parecem, mas não são, ok? Você olha assim, opa, essa palavra aqui, eu vou falar aqui parent, ok? Parent, olha, parece parente, mas não é parente. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos continuar com Reading Tips. Agora é a number 4. Revise tópicos gramaticais. Assim, nem só de palavras, né? Não somente de vocabulário, você vai conseguir fazer uma leitura eficiente. É importante que você revise aí os tópicos gramaticais. Os tópicos gramaticais mais utilizados, né, são esses aqui, olha só, os tempos verbais passado, presente e futuro, ok? Lembre-se que no passado, os verbos regulares, eles terminam em D, ED ou IED. Então, se você observa lá no texto e você vê um verbo que está com ED, uma palavra que está com ED, possivelmente esta palavra está no passado, esse verbo está no passado. No futuro, nós temos aí o will, o going to. Então é muito importante vocês darem uma revisada, né, nos tempos gramaticais. Outra coisa, os grupos nominais, ok? Grupos nominais, conseguir saber identificar, né, junto com os tempos verbais, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e assim em diante. Outro tópico são os artigos definidos
e indefinidos. O que são artigos definidos e indefinidos? Uma, uns, umas, alguns, algumas, ok? Em inglês é a, an, some, any, ok? São esses os artigos definidos e indefinidos. Marcadores discursivos, ok? Os marcadores discursivos é uma narrativa sobre o que é aquele discurso, ok? E outra, estrutura da frase afirmativa, negativa e interrogativa. A estrutura das frases é muito importante você saber. Na forma negativa, nós temos o not, né, como uma marca, ou o never, que é a outra palavra que indica negação. Na forma interrogativa, a gente faz a inversão, então é muito importante vocês estudarem, revisarem os tópicos gramaticais. E quinto, nós temos aqui, resolva as provas de inglês das edições anteriores, ok? Então, resolva essas provas, dê uma olhadinha nelas. Já se passaram várias aí, ok? Dê uma olhadinha nessas provas, olhe o gabarito, vê se você conseguiu, beleza? Então, essas são as dicas que eu trago para vocês. Vamos falar de técnicas de leitura agora? Vamos falar de reading strategies, skimming, ok? Características. Quais são as características de skimming? Primeira característica é uma leitura rápida para obter a ideia principal do texto. Como eu falei para vocês, né? Qual é a ideia? Qual é o superficial ali? Sobre o que está falando? O próximo ponto usamos ao passar os olhos rapidamente pelo texto para obter uma ideia geral do assunto. E por último, é uma leitura superficial do texto sem se preocupar com detalhes, ok? Então, é a ideia principal do texto, você passa os olhos rapidamente porque é uma leitura superficial. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa estratégia, vamos lá. Reading Strategy, Scanning. Já o Scanning, diferente do Skimming, ele é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. É uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas, enquanto o skimming ele é para buscar informações superficiais, ok? A informação geral do texto. A estratégia de leitura scanning já diz que nós temos que procurar informações específicas, ok? Continuando. Reading Strategies Cognates. O que são? São palavras que são escritas de forma semelhante à nossa língua e possuem o mesmo significado. Vocês podem observar aí estas palavras. Olha só, nós temos aí as palavras different. Nós temos aí a palavra different, que significa diferente, ok? Nós temos aí a palavra emotion, que é emoção. Nós temos garage, que é garagem. Human, que é humano. Material, que é material. Vocês podem observar que different, olha só, a diferença que nós temos aqui, ó. Aqui tem 2 Fs, aqui aqui não tem o E e aqui tem o E. Emotion, uma palavra bem interessante, ó. Geralmente as palavras que terminam com shan, elas têm a finalização são, ok? Ó, emoção, emotion, ok? População, population. Enfim, várias palavras terminam com shan, são. Aí, ó, garage, garagem. Só não tem o M aqui, ó, né? Human, humano. Olha aí, ó, human, humano. Não tem o O. Já aqui, ó, é idêntico. Material, em português, e em inglês, material. A única coisa que diferencia é a pronúncia. Esses são os cognates. Agora vamos ver aqui
os false friends, que são os false cognates. São palavras muito semelhantes às palavras da nossa língua materna, mas possuem um significado diferente. Vamos observar aqui, ó. Assist, battery, costume, data e fabric. Se eu falo assim, assist, parece com a palavra assistir, ok? Mas não é assistir, é dar assistência. É no sentido de assistir, de você dar o suporte, ok? Battery não é pilha, né? Costume não é costume, é fantasia. Data não é data, são dados. Fabric não é fábrica, é tecido. Continuando, ó, journal, mascara, parent, push e sensible. Então, journal não é jornal, é um diário. Já a palavra mascara não é máscara, é rímel. Parent não é parente, é o pai ou a mãe. E push não é puxar, é empurrar. E sensible não é sensível, e sim sensato. Beleza? Agora vamos dar uma olhada, vamos praticar aqui um pouquinho as nossas técnicas de leitura que nós falamos aqui, skimming, scanning, né, cognatos. Vamos observar aqui neste texto. O texto diz assim, ó: What are the benefits of friendships? Good friends are good for your health. Friends can help you celebrate good times and provide support during bad times. Friends prevent isolation and loneliness and give you a chance to offer needed companionship too. Friends can also, bora continuar, boost your happiness and reduce your stress, improve your self-confidence and self-worth, help you cope with traumas such as divorce, serious illness, job loss, or death of a loved one. Encourage you to change or avoid unhealthy life habits such as excessive drinking or lack of exercise. Aí eu lhe pergunto, qual o assunto do texto? Você identificou alguma palavra cognata? Gente, como é que eu vou saber o assunto do texto? Bom, vamos procurar aqui alguns cognatos. Logo de cara, nós temos aqui, ó, benefits. Será que vem alguma coisa em mente quando eu falo benefits? Na minha mente vem benefícios, ok? E tem uma palavra que ela se repete muito. Se esta palavra ela se repete bastante, é porque esta palavra ela é importante no texto, ok? Nós temos aqui a palavra friend. Olha só, friends, friends. Aqui eu tenho friendships. Mais aqui nós temos friend. Mais friend. Então a palavra friend, ela vai se repetindo bastante no texto. Então isso quer dizer que ela traz algo importante. Continuando, nós podemos observar aqui alguns outros cognatos, né? Nós temos aqui, ó, stress, que é estresse. Nós temos traumas, que são traumas, ok? Então, ó, excessive, que é o excesso, né? Habits, que são os hábitos. Então, nós temos aí a palavra friend, exercise também é outra palavra, outro cognato, ok? Então, aí eu lhe pergunto, sobre qual é o assunto do texto? Ele está se referindo a quê, né? Esse texto, ele está falando sobre a amizade, né? A importância da amizade. E aí ele pergunta, você identificou alguma palavra cognata? Sim, nós vimos aí várias palavras cognatas, né, nesse texto e que nós podemos observar. Vamos dar uma olhada em um outro texto? Esse texto ele foi tirado do Enem 2023, ok? E ele diz assim, antes de eu falar sobre o texto, eu quero que vocês observem aí
esta imagem. Nesta imagem, vocês podem ver, né, que tem alimentos, e esses alimentos eles estão estragados, ok? Olha aí, ó, esses alimentos estão totalmente estragados. Então, o texto vai estar falando sobre o quê? Fica mais fácil de você conseguir identificar sobre o que o texto fala, não é? Se você vê uma imagem e nesta imagem nós temos alguma informação, obviamente, o texto vai estar falando sobre ela. Vamos lá. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the number one contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então o texto ele está falando sobre alimentos, sobre o estrago de alimentos. Né? Ele fala aí que a América, né, o americano, ele joga muita comida, 300 pounds of food each year, e faz com que o alimento seja o number one, é o primeiro dos lixões, os landfills, dos lixões. E ele fala assim, ó, eat your leftovers, coma. Leftovers, gente, são os alimentos que sobram. Você faz o almoço, comeu, sobrou um pouquinho, o leftover é o que sobrou, ok? Então ele pede para você comer os seus leftovers. And keep your perishables. Perishables são os alimentos perecíveis, aqueles que estragam, né, como carne, arroz, que vão estragar depois de feitos. Ele pede para você manter na geladeira, não deixar aí para estragar. Earth is counting on it. A Terra, né, está contando com isto. E a questão, ela fala assim. Esse cartaz de campanha sugere que, letra A, os lixões precisam de ampliação. Letra B, o desperdício degrada o ambiente. Letra C, os mercados doam alimentos perecíveis. Letra D, a desnutrição compromete o raciocínio. E letra E, as residências carecem de refrigeradores. Então, como nós observamos, eu creio que sem ler o texto, a gente já conseguiria identificar a resposta correta somente observando a imagem. Como eu falei, a imagem já mostra para vocês, né, muito sobre o texto. E a correta, o que vocês acham? A, B, C ou D? 3 segundos para vocês pensarem e responder. 3, 2, 1. E a resposta correta é a letra B. O desperdício degrada o ambiente, ok? O texto, ele começa lá com food for thought, ou seja, food é comida e thought, pensar, para pensar, for thought, né? Ou seja, é algo que você tem que pensar, essa questão alimentar. E ele finaliza, Earth is counting on you, que mostra aí que o planeta Terra está contando com você na questão de você desperdiçar alimentos e acabar causando aí um acúmulo nos lixões pelo mundo. Beleza? Bom, gente, esta foi a nossa aula sobre Reading Strategies. Lembra aí, ó, skimming, tirar a informação geral do texto. Scanning, algo mais específico. Lembre-se aí dos cognates, false friends, ok? Lembra de estudar, revisar os tempos gramaticais. Procure fazer leituras, não somente de redes sociais. Procure ler revistas, livros, noticiários. Façam um mix de leitura que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela aula de hoje e a gente se vê.